Sejam bem-vindos ao canal Só Português e hoje nós iremos debater em relação ao assunto as funções e o uso do que. Bom, esse tema é muito abrangente, justamente porque o que tem várias funções morfológicas e sintáticas. Nessa videoaula nós iremos utilizar exemplos e debater o máximo possível sobre todas as funções que o que emprega em frases. Quando o que ele possui uma função de pronome interrogativo, ele vai ser geralmente utilizado para acompanhar ou substituir termos de oração que irão indicar uma interrogação. Como, por exemplo, nessa frase: que roupa eu ponho? Aqui o que ele está substituindo um adjunto ali nominal. E nós poderíamos deixar de uma maneira mais clara se colocássemos: eu ponho roupa social? Um dos exemplos. Ou também aqui: que você disse? Ele está substituindo aqui um objeto direto e nós também poderíamos deixar de uma maneira mais clara colocando: que verdade você disse? Ou qual a verdade que você disse? Outro detalhe que muitas vezes nós fazemos é colocar o que antes de ir junto com o pronome interrogativo. Então, de acordo com a norma culta, é errado colocar o o antes do pronome interrogativo que em frases interrogativas, apesar de ser uma coisa muito utilizada na nossa língua portuguesa. O pronome definido ocorre quando o que ele acompanha o substantivo e ele tem uma função sintática de adjunto nominal. Outro detalhe é que ele pode ser substituído por quanto, quanta, quantos e quantas. Então, como por exemplo nessa frase: que sujeira havia naquele quarto? Se nós substituirmos o que por quanta ou quanto, dependendo da frase que ele está colocado, ficaria: quanta sujeira havia naquele quarto? Outro exemplo é: que miséria há no Brasil? Substituindo por quanta, ficaria: quanta miséria no Brasil? Essa é uma das formas de você identificar um pronome definido quando se tem um que. O pronome relativo ele vai ter a função de unir duas orações e também vai ter a função de evitar que termos que já foram ditos sejam repetidos. Ou seja, ele vai funcionar como conectivo e vai funcionar como pronome. Como nessa frase aqui: eu comprei o carro já quebrou. São duas orações. Se eu utilizar o que, ele vai unir essas duas. Então ficará o carro que eu comprei já quebrou. E outro fato que ele também será utilizado é que o que ele vai resumir, ou seja, ele não vai resumir, na verdade ele vai simplificar a utilização do carro. Porque se a gente fosse colocar direto, ficaria como: eu comprei o carro já quebrou. Então o que vai servir como pronome. Além disso, você poderá substituir para você identificar o que, você vai poder substituir ele por o qual, a qual, os quais e as quais. Como o carro, o qual comprei, já quebrou. As conjunções subordinativas adverbiais introduzem orações adverbiais e o próprio nome já remete a advérbio. Por isso, expressa várias circunstâncias. Algumas delas são concessiva, consecutiva e proporcional. A concessiva expressa uma exceção a uma regra já dita, como aqui no exemplo: leia, moço, um pouco que seja. Esse um pouco que seja expressa uma regra a esse leia. Temos a consecutiva, que expressa a consequência de algo que já foi afirmado, de uma ação anterior. Por exemplo aqui: é tão grande que mal passa na porta. A consequência dele ser tão grande é que ele mal passa na porta. Aqui o que está explicando a consequência. E a proporção, proporcional, que indica a proporção de algo. Por exemplo: à medida que vou lendo, fico mais emocionada. À medida que ela lê, ela vai ficando mais e mais emocionada. Isso significa a proporção. Aqui temos mais dois exemplos, um de comparativa e outro de causal. Na comparativa, aparece sempre no início de uma oração subordinada adverbial comparativa. Aqui o exemplo: não há nada melhor que comer chocolate com os amigos. Está dizendo que nada se compara a comer chocolate com os amigos, ou seja, está dando sentido de comparação. E na causal, que aparece sempre no início de uma oração subordinada adverbial causal. Aqui o exemplo: é melhor prestar atenção, que este trecho é muito perigoso. Aí é melhor prestar atenção, e a causa disso é que esse trecho é muito perigoso. E aqui temos os dois últimos exemplos, o final e o temporal.
Na final, neste caso, o que deixa uma finalidade de alguma ação. Como aqui temos exemplo. Tentei acalmá-lo que não fizesse escândalo. Está dizendo a finalidade da oração, o que está no sentido de finalidade. E na temporal, que indica o tempo em que as ações aconteceram. Aqui temos exemplo. Decifrados, que foram os enigmas, tudo voltou ao normal, o que está dando o sentido do tempo onde os enigmas foram decifrados. A conjunção integrante estabelece uma relação de uma oração com outra. Introduz uma oração subordinada substantiva, que pode atuar como sujeito, predicativo do sujeito, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Para você descobrir uma conjunção integrante do que, é só você substituir por isso, aquilo e algo. Exemplo, eu quero que você me faça um favor. No caso, você substitui e saberá. A conjunção coordenativa aditiva do que aparecerá sempre em duas formas verbais iguais de idêntico valor, correspondendo ao conectivo i. Fala que fala, mas não convence ninguém. Fala e fala, mas não convence ninguém. A conjunção coordenativa explicativa do que poderá ser substituída pelo pois e porque. Exemplo, vem até aqui, que preciso falar-lhe. Vem até aqui, pois preciso falar. A conjunção coordenativa adversativa do que, ela indicará sempre oposição e pode ser substituída pelo mais e porém. Outra pessoa que não eu deveria cumprir essa tarefa. Outra pessoa, mas não eu, deveria cumprir essa tarefa. Quando a palavra que ela é um advérbio, ela vai equivaler à palavra como e quão, como nos exemplos a seguir. Que linda é essa garota? Quão linda é essa garota? Então podemos ver que quando o que ele for um advérbio, ele vai ser você pode substituir ele por a palavra quão. Outro exemplo também é com a palavra como. Que prato mal feito era aquele? Como aquele prato era mal feito? Como falado antes, a palavra que ela vai ser substituída como a palavra como, para facilitar. O que ele também vai poder exercer a função de substantivo. No caso, quando o que ele vem acompanhado de um artigo, ele vai exercer a função de substantivo. Na verdade, toda palavra que ela vem acompanhada de um artigo, ela vai exercer essa função de substantivo. E o que ele não vai ser diferente disso. Como por exemplo, essa menina tem um quê de mistério. Esta menina tem alguma coisa de mistério. Podemos ver que o que ele vai vir depois de um artigo indefinido, que é no caso um. E esse que sempre virá acentuado quando ele for um substantivo. E para podermos diferenciar mais fácil se é um substantivo, podemos substituir o que por tem alguma coisa. E também outro exemplo como os protestos no Brasil tiveram um quê de violência. Então podemos ver que se o que ele for um substantivo, ele sempre vai vir depois de um artigo e sempre vai vir acentuado. Quando for uma interjeição, o que sempre será acentuado e acompanhado por um ponto de exclamação, ou um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Ele irá exprimir o sentimento ou um estado de espírito. Será uma partícula expletiva, ou seja, ele não terá uma função certa na oração. Ele pode ser retirado sem ter nenhuma alteração no sentido. Um exemplo. Que ela se matou, então, tipo, o que está com um ponto de exclamação e acentuado, e no começo da frase. Então, ele será uma interjeição. Quando o que for uma preposição, equivalerá à preposição de. Ele sempre vai agir juntando duas orações como uma preposição e sempre terá os auxiliares ter e haver. Um exemplo. Tenho que trazer meus documentos até amanhã. Tenho de trazer meus documentos até amanhã. Ocorre quando o que serve apenas como um recurso expressivo, enfático e pode ser retirado da estrutura sintática sem nenhuma perda de sentido, pois não exerce nenhuma função na oração. Também pode vir na forma de é que. Como partícula expletiva ou de realce, o que é expletivo, valoriza a ideia que se quer transmitir. Por exemplo, por pouco que a gente não brigou com ele, por pouco a gente brigou com ele, por pouco a gente não brigou com ele.